Já imaginou que em algum momento da história, uma simples mordida poderia ser a diferença entre viver ou morrer? Sim, houve um tempo em que comer era um ato de coragem, onde cada folha, cada raiz, cada fruto era um enigma. Será que alimenta ou será que envenena? E existiam pessoas que fizeram disso a sua profissão: provar, testar, descobrir se algo era comida ou sentença. Hoje eu te convido a viajar comigo para um tempo antigo, silencioso, curioso, onde mastigar era talvez a profissão mais arriscada do mundo. Acomodes, respire fundo e deixe essa história te embalar rumo ao descanso. Um vilarejo antigo, perdido no tempo, em algum ponto das vastas terras da China ancestral. As construções são simples, feitas de madeira escura, telhados curvos, desenhados como asas, onde a água da chuva escorre lenta, formando pequenos riachos nas calçadas de pedra lisa. O cheiro que paira no ar é uma mistura de terra molhada, bambu recém-cortado e aquele perfume sutil de chá de jasmim que sai das janelas entreabertas. Ali, as pessoas caminham devagar, enroladas em mantos grossos, protegendo-se da garoa fina, enquanto os mercados fervilham de cores e de segredos. E é justamente entre barracas de ervas, raízes, cogumelos e sementes exóticas que vive um personagem muito peculiar. Seu nome se perdeu nos registros do tempo, mas sua profissão, essa nunca foi esquecida. Ele era conhecido como um provador de alimentos, ou, como alguns mais brincalhões da época gostavam de dizer, aquele que come para ver se não morre. Na China antiga, muito antes da existência de laboratórios, pesquisas científicas ou manuais de botânica, descobrir se uma planta era comestível ou mortal era, literalmente, uma questão de tentativa e erro. E quem fazia esse trabalho? Pessoas como ele, homens e mulheres muitas vezes humildes, curiosos, ou simplesmente com poucos medos, que saíam pelas florestas e colinas na pântanos, coletando folhas, raízes, frutos e cogumelos. E então, em um ritual quase poético, olhavam, cheiravam, tocavam e, com todo cuidado, mordiam. Aliás, dizem que o provérbio "quem come calado, come duas vezes" surgiu nessa época, porque se alguém ao redor estivesse olhando e você não caísse duro, eles também queriam experimentar. Nosso personagem acordava todas as manhãs antes do sol, calçava suas sandálias de palha, vestia um manto grosso para se proteger do orvalho e, com uma cestinha de bambu na mão, partia rumo às colinas, aos bosques e às margens dos rios. O caminho era sempre o mesmo, mas o que encontrava, isso nunca era igual. Cogumelos de chapéus vermelhos, salpicados de pontos brancos, frutos que brilhavam como pequenas lanternas no meio da mata. Sabe, enquanto você imagina essa cena, pode quase sentir o som dos passos na lama molhada, o cheiro da vegetação úmida e o som distante de um riacho correndo. Mas nem tudo era perigoso. Às vezes, encontrava coisas deliciosas, frutinhas doces como mel, sementes que, quando moídas, viravam temperos incríveis, folhas que, quando fervidas, curavam dores de barriga. E foi assim, pouco a pouco, mordida após mordida, que gerações inteiras foram desvendando os segredos do que se podia, ou não, comer. Aliás, dizem também que o primeiro que descobriu a pimenta não sabia se estava queimando ou se estava morrendo. Naquela época, não existiam rótulos, nem manuais. Tudo o que se sabia vinha das histórias passadas de boca em boca, das observações e, claro, das experiências, algumas, nem sempre bem-sucedidas. Nosso personagem, o provador,
Tinha seus próprios métodos. Ele observava primeiro os animais. Se via que pássaros bicavam certos frutos, bom sinal. Se notava que nem os insetos chegavam perto, aí, meu amigo, era bom pensar 2 vezes, ou 3. Aliás, dizem que ele costumava brincar. Se nem as formigas querem, quem sou eu para querer, né? Mas mesmo assim, havia casos curiosos. Algumas plantas, embora venenosas cruas, se tornavam comestíveis depois de cozidas, defumadas ou secas ao sol. Outras precisavam ser lavadas 7 vezes na água corrente. E algumas, só com muita reza junto. Dizem que ele ficou olhando para o céu e vendo dragões dançando nas nuvens. E que naquele dia ele decidiu que aquele cogumelo seria anotado na lista de melhor não repetir. Mas nem tudo era risco, não. Muito do que hoje conhecemos na culinária chinesa como o tofu, certos tipos de brotos, raízes e chás, só existem porque pessoas como ele testaram, experimentaram e confiaram no próprio paladar. E claro, na sorte. Sabe, enquanto você vai escutando, dá para quase imaginar o som dos passos na trilha molhada, o cheiro das folhas esmagadas sob os pés, aquele friozinho bom que vem junto com a neblina que desce das montanhas. E ele seguia, por entre bambuzais, atravessando pequenas pontes de madeira, ouvindo o canto distante dos pássaros que se protegiam da chuva. O mais curioso, porém, é que essa profissão não era só uma aventura solitária. Havia, na verdade, grupos de provadores que se reuniam para compartilhar descobertas, trocavam sementes, mostravam folhas e raízes e até faziam algo parecido com, uma feirinha de testes. Imagina só. Você chegando numa barraquinha e ouvindo: olha, esse aqui dá um pouco de dor de barriga, mas depois passa. Ou então, esse outro, quem come, sonha com tigres, mas sobrevive. E assim, aos poucos, surgiam os primeiros registros, feitos em pergaminhos, com desenhos de plantas, anotações sobre sabor, cheiro, textura e, claro, efeitos colaterais. Esses registros, inclusive, seriam a base do que hoje conhecemos como medicina tradicional chinesa e também da riquíssima culinária que encanta o mundo inteiro. Tudo graças a esses pequenos heróis anônimos que, com coragem, curiosidade e talvez um pouco de maluquice, foram desbravando os limites entre o que nutre e o que adormece, para sempre. Entre uma mordida e outra, nosso personagem foi se tornando quase uma lenda viva. Não era raro que as pessoas do vilarejo o procurassem, trazendo folhas desconhecidas, frutas estranhas encontradas nas trilhas. E a pergunta era sempre a mesma: dá para comer ou é melhor não arriscar? E ele olhava, cheirava, apertava entre os dedos e, com aquela calma que só quem vive perto do perigo aprende a ter, respondia: só tem um jeito de saber. O mais curioso é que essa prática não era apenas uma questão de sobrevivência, era também uma forma de legado. De geração em geração, iam se passando os conhecimentos, os segredos e, claro, as histórias. Existiam verdadeiros cadernos da natureza, feitos de bambu trançado, papel de arroz e tintas feitas de carvão. Neles estavam desenhadas folhas, flores, frutos e, ao lado, pequenas anotações. Amargo, porém comestível. Causa tontura se ingerido em excesso. Melhor cozinhar antes, senão... esses cadernos eram verdadeiros tesouros. Guardavam não só o saber, mas também as histórias de quem,
experimentou primeiro. Sabe, se a gente pensar bem, quantas coisas hoje a gente come sem nem imaginar. Que alguém um dia precisou arriscar para descobrir se era seguro. O chá que aquece, o tempero que dá sabor, o cogumelo que perfuma o prato. Tudo isso carrega lá no fundo um pedaço dessa coragem ancestral. E claro, nem tudo eram flores. Alguns testes, bom, tinham finais, digamos, um tanto quanto rápidos. Dizem que um dos aprendizes, certo dia, encontrou uma frutinha brilhante, vermelha como sangue. Cheirou, parecia doce. Provou e, logo depois, sentiu as pernas bambas, a cabeça girando. Mas antes de desmaiar, ainda teve tempo de olhar para o mestre e dizer: anota aí, essa lá não dá não. Mas veja bem, nem todo risco era perda. Foi assim que descobriram, por exemplo, o tofu. Uma simples tentativa de armazenar leite de soja, que por acaso coagulado, se transformou numa das maiores delícias da culinária asiática. E também os brotos de bambu, que se não forem bem cozidos, podem ser levemente tóxicos. Mas, depois de preparados, ficam macios, saborosos e cheios de histórias. Enquanto você ouve, talvez perceba como a própria vida é um pouco assim, né? Um equilíbrio constante entre o que se arrisca e o que se descobre. E foi assim que aquele simples homem, andando por trilhas, cheirando folhas, tocando raízes, sem saber, estava construindo um pedaço da história da humanidade. Uma história que, agora, enquanto você relaxa, se desenha também nos seus sonhos. E como toda boa história, há sempre aquele momento curioso, surpreendente, que fica guardado na memória. Conta-se que, numa manhã enevoada, nosso provador encontrou uma planta diferente de tudo que já havia visto. Folhas largas, de um verde quase prateado, e no centro, um fruto redondo, translúcido, que parecia feito de vidro. Ele olhou, cheirou. Estranhamente, não tinha cheiro algum. Ali, no silêncio da floresta, só o som da água, do vento e do próprio coração. Será que aquele fruto era uma dádiva? Ou um perigo escondido, disfarçado de beleza? Ele pegou uma pequena lasca, colocou na boca, como se uma brisa suave percorresse a língua, o céu da boca, descendo devagar pela garganta. Curioso, pegou mais um pedaço, mastigou lentamente e percebeu algo extraordinário. Era como se aquele fruto não tivesse gosto nenhum, mas de algum modo despertava memórias. Memórias de cheiros, de dias de chuva, de infância, de casa. Era como mastigar o próprio silêncio, o próprio tempo. Foi naquele instante que ele entendeu que nem todo alimento serve apenas para nutrir o corpo. Alguns existem para alimentar a alma, para lembrar que o mundo é, ao mesmo tempo, cheio de riscos e de encantos. E enquanto ele se levantava, guardando com cuidado algumas sementes em sua cestinha de bambu, olhou para o horizonte e sorriu, sabendo que no fundo viver também é isso. Um eterno caminhar entre o que se conhece e o que ainda é mistério. E se hoje podemos saborear, sem medo, tantos frutos, folhas e raízes, é porque um dia alguém, com coragem e paciência, decidiu experimentar, decidiu provar, decidiu confiar que às vezes o desconhecido pode ser simplesmente delicioso. A vida é, afinal, essa mistura sutil de riscos e descobertas, de sabores e histórias, de medos e de encantos. E assim, sob a chuva calma, entre os perfumes da terra molhada e o som dos pingos caindo no telhado, essa história vai pouco a pouco se apagando como as luzes de uma cidade vista de longe, enquanto o sono se aproxima. E agora, deixa essa história repousar, como uma folha que flutua, descendo devagar, até tocar o chão macio da memória. Respira fundo, bem fundo, sente o cheiro da chuva
da terra molhada, do vento que dança lá fora. Percebe como seu corpo vai ficando mais leve, mais solto, mais tranquilo. Cada músculo relaxa, como se derretesse devagar. Seus olhos, mesmo que ainda meio abertos, já pesam. A respiração fica mais lenta, mais profunda, mais serena. Se deixa embalar pelo som da chuva, pelos ecos distantes dessa história e pela certeza de que está tudo bem. Aqui, agora, só existe conforto, silêncio e descanso. Deixe sua mente vagar, livre, tranquila. Talvez entre florestas antigas, entre trilhas de bambu, ou quem sabe, entre nuvens que carregam sonhos suaves, porque agora, tudo o que você precisa fazer é simplesmente dormir, respirar, se entregar ao aconchego da noite. Boa noite, bons sonhos. E se essa história te ajudou a relaxar, e se por acaso você chegou acordado até aqui, lembre-se de se inscrever no canal e ativar o sininho. Novos contos chegam às segundas, quartas e sextas, sempre às 20 horas, para embalar suas noites. Boa noite e bons sonhos.